E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Renan. É, Hoje a gente vai falar de uma coisa nova. Eu estou aqui com essa aplicação que a gente desenvolveu uns vídeos para trás, que é aquela aplicação que faz envio de e-mail. Bom, quem não viu, eu vou deixar o... É interessante ver o vídeo antes de ver esse aqui. Vou deixar o link desse vídeo, que a gente fez há uns dias atrás. Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. Basicamente, a gente fez um sistema que envia e-mail. Ele recebe uma requisição, né, monta aqui uma mensagem de e-mail e faz o envio de e-mail. E a gente tem aqui um try-catch que, caso dê alguma exceção no envio desse e-mail, a gente seta o envio desse e-mail como falso, ou seja, o envio do e-mail não aconteceu, e a gente salva isso. Então a gente está controlando, né? Toda vez que a gente recebe uma requisição desse e-mail, a gente salva no banco, no Mongo, tá? Eu estou rodando o Mongo aqui no Docker, e a gente salva lá se ele foi enviado ou não, tá? Então, mas o que acontece? Ok, eu salvei se ele foi enviado ou não, mas se eu não enviei, como é que eu faço depois para enviar? Eu até poderia fazer uma outra endpoint que fosse chamado para verificar os e-mails não enviados e fosse enviado. Mas existe uma outra forma que eu posso pedir para o meu programa ele executar uma tarefa, tipo agendar uma tarefa. Eu quero que ele execute um método meu a cada X tempo, tá? Então a gente vai ver isso hoje, como é que agenda a tarefa e a gente vai usar é, uma anotação que já existe no Spring, então a gente vai precisar mexer aqui no POM do projeto, adicionar uma nova biblioteca, já existe no Spring, tá? É, então aqui eu já tenho a minha service, tá? Que a gente vai usar aqui, eu criei uma schedule service, ela já usa, eu já estou importando aqui e-mail service e e-mail repository, e basicamente a gente vai fazer um método novo aqui, e vou dizer para o Java executar ele, por exemplo, eu posso dizer a qualquer momento, né? Mas, para exemplo, aqui no vídeo, a gente vai colocar ele a cada 15 segundos, mas eu poderia fazer alguma coisa, tipo, uma vez por dia, ou a cada hora, enfim. E a ideia é criar aqui, ó, é um método, tá? Que faz o envio de e-mail. Eu posso chamar ele aqui de retry email, tá? E eu vou anotar ele com schedule, tá? Schedule. E aí, aqui eu posso usar o fixed delay, tá? Que eu vou dizer para ele em milissegundos de quanto em quanto tempo ele tem que executar. Então eu posso botar aqui 10.000. 10.000 são 10 segundos. E eu posso também usar o init delay, que é quanto tempo ele vai esperar para executar. Então, se a aplicação levantar, ele tem que esperar 10 segundos e a partir daí ele vai executar a cada 10 segundos, tá? E aí eu posso até colocar vou botar um logzinho aqui só para a gente ver ele sendo executado, ó. Tentativa de e-mail executar. Tá só para a gente ver. Bom, além dessa anotação aqui, eu preciso vir aqui no e-mail Service Application e anotar o Enable Scheduling, tá? Então eu preciso ter isso aqui também anotado aqui, senão não vai funcionar. Bom, a partir daí eu posso levantar a aplicação e a gente deve ver já esse logzinho ali. Depois de 10 segundos vai executar o primeiro e vai executando a cada 10 segundos. Vamos ver. Ó, tentativa de e-mail sendo executada. Então, logou ali, ele executou já a primeira vez e agora deve ficar executando a cada 10 segundos. Vamos ver. Feito, executou. Perfeito. Então, eu tenho... O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma chamada para outro... Vou chamar de retry. Eu tenho aqui já uma retry sendo e-mail. Vou chamar esse... Eu vou pedir aqui o Alt-Enter para criar esse método aqui. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte. Toda vez que ele for executado, eu vou fazer uma busca no Mongo por todos os e-mails que o send foi false, ó, porque a gente seta o send true quando ele é enviado e send false quando não é enviado. Então, eu preciso chamar aqui a minha repository ali, e eu já criei lá, vou mostrar aqui para vocês, eu já criei um método aqui,
que ele vai ser transformado em tempo de execução, né? Quem já viu alguns vídeos aí atrás sobre Spring Data, eu consigo montar essa query dessa forma, em tempo de execução, o Spring vai fazer para mim, vai executar essa query. Então, o que eu estou dizendo aqui para ele? Eu estou dizendo que eu quero procurar um find by, aí eu estou dando o nome do atributo que eu quero usar, esse atributo é um atributo que existe aqui, send, e eu já estou dizendo que eu quero procurar por false, então find by send false. Eu poderia até usar o find by send e esperar receber o atributo boolean aqui, tá? Digamos, e passar para ele se eu quero true ou false. Aí ele vai procurar pelo que tiver aqui. Se tiver true, vai procurar por find by send, que é igual a true. Se eu passar false, pelo false. Mas como eu não quero passar, eu quero buscar só pelos false, eu já posso passar aqui direto, tá? Então ele vai montar para mim, em tempo de execução, essa query vai retornar todos que são false, tá? Tem vídeo no canal aqui, eu posso deixar o link de um, que eu explico como é que a gente monta. Tem outros exemplos, dá para montar usando outros atributos. Eu poderia usar um find by e-mail form, por exemplo. Find by e-mail form, não, e-mail from. E aí eu passo aqui qual é o e-mail from. E ele retorna para mim. Opa, aqui não vai dar. Ele retorna para mim aqui, por exemplo, um e-mail, ou mais de um, se eu pudesse ter, né? Bom, então eu vou fazer essa chamada aqui. Eu vou retornar isso para um list, tá? Eu vou chamar de e-mails. E aí, eu até posso fazer um teste aqui, ó. Deixa eu copiar um logzinho que eu tenho aqui. Só para a gente ver se na minha base eu já tenho. Ó. Eu vou fazer um for em cima desses e-mails e vou logar só o e-mail from, tá? Aí eu vou diminuir aqui para 5.000, para a gente ver mais rapidinho aqui, ver o que vai acontecer. A aplicação de novo. Vou ver quantos e-mails tem. Ó, tenho 3, ó. Ele rodou ali a retentativa, que é aquele log ali. E depois ele logou ali, ó, 3 e-mails que eu tenho. Ali a aplicação aqui. Bom, então eu já sei que eu tenho 3 e-mails, eu vou fazer o teste assim, ó. Se e-mails ponto, ou seja, não for empty, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma chamada para e-mail service. Ó, a e-mail service, ela recebe um tipo e-mail, que é exatamente o que eu tenho aqui, um tipo e-mail. Então eu posso fazer e-mail service ponto send e-mail. Posso fazer um for aqui, ó. Na verdade, preciso fazer um for. E-mails. Eu posso fazer igual esse for aqui, eu posso fazer um for each, ó. For each, e-mail. Ó. E aí eu passo esse e-mail aqui. Aqui. Aqui ele está me dando, provavelmente, uma dica que, como eu estou fazendo uma ação só, eu não preciso usar, ó, é o Sonar que está me avisando. Eu poderia mudar para enviar assim, ó, que é usando o Lambda. Ou poderia simplesmente fazer dessa forma aqui. Tá. Como é uma ação só, não preciso das chaves. Preciso fechar aqui. Tá. Então, eu posso fazer assim. E provavelmente ele está me dando a dica que é para usar Lambda, que ele vai fazer assim. Tá? Como vocês preferirem. Tá. Então, bora executar e ver o que vai acontecer aqui. Então, agora, em teoria, ele vai fazer o envio desses e-mails. Erro na tentativa de envio de e-mail. Está dando erro. Provavelmente está dando erro por causa de alguma coisa das configurações de senha que eu tenho aqui no application, local, aqui no application. Então, provavelmente está errado e ele não está conseguindo fazer o envio de e-mail. Mas ele está chamando aquilo que a gente precisa que seja chamado. Ele está chamando esse ponto aqui e fazendo o envio
ele vai continuar setando como false, e ele vai continuar fazendo esse processo de 5 em 5 segundos. A outra forma, claro, para o envio, para esse exemplo aqui, talvez não faça sentido a gente ficar sentando de 5 em 5 segundos. Talvez seja interessante fazer a cada hora ou na madrugada, enfim. A outra forma da gente configurar aqui também, o tempo, é usando o Chrome. Tá? Tem aqui, ó, Chrome. E aí, Chrome, ele é um pouquinho mais robusto, tá? Eu tenho até aqui, deixa eu ver. Existe esse site chamado Chrome Maker, que ele te ajuda a fazer. Por exemplo, se eu quiser jogar, fazer rodar cada 1 minuto, tá? Ele vai gerar para mim, ó, esse exemplo aqui de Chrome, tá? Aí vocês vão pensar, bom, o que que é isso? O que que é esse monte de código? Então vamos vir aqui no, tem um link aqui, ó, para o Chrome Trigger Tutorial que vem para esse site aqui, tá? Basicamente ali é composto pelo primeiro, a gente voltar aqui, a gente tem um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições, tá? Aqui ele está usando 0/1, mas são 7 posições. Cada uma significa alguma coisa. A primeira posição é segundos, a segunda posição é minutos, depois horas, dia do mês, o mês, dia da semana e por último o ano que é opcional. Então aqui ele está dando um exemplo, ó, que ele começa 0 segundos, 0 minutos, hora 12, qualquer dia do mês, qualquer mês, na quarta-feira. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que assim, ó, vai rodar toda quarta-feira ao meio-dia. Tá? Então, esse é o exemplo. Eu posso colocar desse formato lá. Depois, aqui embaixo, ele dá outros exemplos aqui. Ó. Aqui ele está dizendo que vai rodar a cada 5 minutos. Então, ele está dizendo que no segundo zero, a cada 5 minutos. Quando o valor é fixo aqui, a gente pode vir aqui até e testar. Ó. Então, se eu vier aqui no Chrome Maker, eu posso colocar a minha expressão e pedir para calcular para mim. Ó. Dá para calcular, ó, que vai rodar dia 22, vai rodar ao meio-dia, meio-dia e 5, meio-dia e 10. Ó, se eu colocar fixo aqui 1 segundo, ele vai rodar sempre no segundo 10. Ó lá. Ele mudou? Sempre no segundo 10. Deixa eu voltar aqui para o segundo 0. Ó, tá no segundo 0. Se eu colocar 10, vai ser sempre no segundo 10. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar para 5, a cada 5 segundos, como estava lá, eu posso colocar assim, ó. Ele vai rodar sempre a cada 5 segundos, tá? Então, se eu vier com esse código e colocar aqui, a gente vai ver a mesma coisa que a gente estava vendo antes. Deixa eu voltar aqui. Eu vou comentar só para a gente ver. A ideia principal já foi, não enviou e-mail, porque provavelmente eu estou com alguma coisa errada aqui. Que não está conectando certinho lá, deve estar com a senha errada. Mas vamos ver aqui, ó, se ele vai rodar a cada 5 segundos e logar isso aqui. Ó, a tentativa de e-mail sendo executada, ele já rodou uma vez, porque não tem um delay, e vai rodar a cada 5 segundos. Tá? Então, essa é outra forma, utilizando o Chrome. Dependendo do jeito que a gente quer, faça mais sentido que usar o init delay e o fixed delay ali. Então, esse é mais robusto, a gente consegue colocar os dias da semana que a gente quer que rode. Enfim, eu vou deixar o link do Chrome Maker aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link do tutorial também. Vale dar uma estudada sobre Chrome Maker que é interessante. Então, basicamente a ideia desse vídeo era isso, mostrar como é que a gente pode executar, agendar uma tarefa para ser executada. E aqui um exemplo bem bacana, né? A gente já tinha falado sobre envio de e-mail e deixar lá, né? Marcado como não enviado. Então, uma forma da gente fazer o envio de forma automática é agendando uma tarefa para fazer isso. E a gente ainda pode colocar, talvez aqui, ainda mais uma inteligência, que daqui a pouco salvar o número de tentativas, né? Daqui a pouco a gente não quer que o e-mail seja enviado depois que já tentou 3 vezes ou 10 vezes. Não faz mais sentido, talvez, enviar um e-mail. Então, vale mexer nesse código também, colocar isso e fazer a validação ali na query. Então, é um ponto interessante também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
e até o próximo.